Depois de um breve intervalo, conversando com o presidente da Câmara de Vereadores, meu amigo Rodrigo Facchini, que está aqui para conversar sobre o primeiro dia de trabalhos do Poder Legislativo e do seu mandato como presidente. Um instante só. Então, e agora sim eu converso com o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, o vereador Rodrigo Facchini, que está aqui ao vivo, depois de ter aí presidido a primeira sessão, de fato, do nosso Poder Legislativo Municipal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. É sempre uma alegria poder estar aqui contigo, conversar com a tua audiência, né? E quem sabe trazer aí em pauta alguns assuntos, né, da política aqui da nossa Joinville, da nossa querida Joinville. O Poder Legislativo iniciou os seus trabalhos como um todo, do Senado, Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados Federal, Estadual e também hoje a Câmara de Joinville. Ligou a máquina para começar a trabalhar. É isso, Rodrigo? Exatamente, Sérgio. O bem da verdade, o trabalho já vem, né, desde o início do ano, desde a virada do ano, na condição já de presidente, ou seja, a eleição para a presidência, ela não existe um momento da tomada de posse, né? Uhum. Virou o ano, a gente já assume esse papel de ser presidente do Legislativo Municipal. E assim foi. Não somente eu, mas a mesa diretora, né, nós já imediatamente tivemos várias as reuniões, montamos ali as diretorias, né, Sérgio? Uhum. E já se começou um trabalho alinhado com a mesa diretora, no sentido, inclusive, de identificar algumas políticas, né, que a gente quer dar para essa gestão dos 2 próximos anos. Quais, por exemplo, Rodrigo? Eu tenho dito por onde passo, Sérgio, e foi inclusive minha primeira manifestação, minha primeira fala, quando cheguei à Câmara de Vereadores, que o papel do vereador deve ser, de fato, um instrumento de diálogo entre o poder público, ou melhor, entre as demandas da comunidade e o poder público, especialmente o poder executivo. O vereador, e essa foi minha primeira fala, eu realmente acredito e sempre acreditei, foi assim, inclusive, que eu conquistei os votos, a confiança do voto que me fez a condição de ser vereador. Então você considera o vereador uma ponte entre a prefeitura e o cidadão na rua e no seu bairro? Sem dúvida. Eu tenho dito, além do papel de fiscalizar o executivo, além do papel de produzir leis, o vereador deve ser esse instrumento de diálogo. E vou te dizer por quê, Sérgio. Hoje, se qualquer cidadão ou qualquer associação de moradores, Conselho Local de Saúde, Conselho de Segurança Local, precisar conversar com um dos secretários, com o subprefeito ou até mesmo com o prefeito, certamente ele terá mais dificuldades que um vereador. Afinal de contas, nós fomos eleitos para ser esse instrumento, para ser essa voz ativa da comunidade. Então, assim foi que adotei meus 2 primeiros anos, né, ali na Câmara de Vereadores. Hoje, na condição de presidente e acordado com a mesa diretora, ou seja, o vereador Levi, a vereadora Pastora Leia e o vereador Lewilson, nós precisamos construir também essa ponte enquanto Câmara. Na verdade, qual é a nossa principal missão? Aquilo que nós adotamos, a Câmara tem que estar perto do cidadão. O cidadão tem que estar perto da Câmara de Vereadores. Mas né? O plenário sempre foi muito vazio da Câmara de Vereadores e o próprio prédio não favorece, né? Sérgio, você sabe que... Uma escadaria enorme, ou então você não sabe bem por onde entra. O próprio prédio não convida o cidadão para estar lá dentro. Sabe que hoje, a sessão de hoje, possivelmente por ser a posse da vereadora Zilnete Nunes e também a primeira sessão, ela foi bastante prestigiada. Inclusive, durante a sessão eu fiz um pronunciamento pedindo, né, para que aqueles pudessem participar de fato das próximas sessões e aqueles que estavam nos acompanhando através da TV Câmara. E quero aproveitar esse espaço aqui, que é um espaço democrático, que é um espaço político, para convidar a cada um, né, a cada cidadão que nos acompanha, que gosta do movimento político e que, mais do que isso, sabe a importância das decisões ali no Poder Legislativo, que possa acompanhar de fato os trabalhos da Câmara. Eu tenho dito por onde eu passo, Sérgio, a Câmara de Vereadores, ela produz muita coisa boa. Os 19 vereadores, e você tem essa experiência, inclusive muito maior que a minha, produz muita coisa boa. Seja vereador de situação, seja vereador de oposição, seja
qualquer o vereador que de fato representa a comunidade, ele produz muita coisa boa. São vários os projetos que fazem a diferença na vida do cidadão. Agora, o cidadão não consegue ter essa percepção, não por culpa dele, mas por culpa de uma falha na comunicação. Uma falha na comunicação do Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores. Mas aí né? não é um pouco porque o Legislativo está desgastado? Sem Eu dúvida. fiz comentários terríveis sobre o Senado, para a Câmara dos Deputados. Isso acaba fazendo com que o povo, de uma forma geral, não entenda que o Legislativo ou até o próprio Executivo sejam entidades sérias. E aí todo mundo é tratado como igual. Pois é, esse é o grande problema. Nós não podemos jogar todos numa vala comum. Eu, há 2 anos e meio, vou falar de mim em especial, eu estava na comunidade como um líder comunitário, como alguém que estava preocupado e vivia, né, assim como eu vivo hoje, mas vivia o dia a dia do bairro, dos bairros da cidade, através das cozinhas comunitárias, através da associação de moradores, através do movimento social daquele que eu sempre fiz parte, que a nossa família sempre esteve muito envolvida. Em função disso, veio então naturalmente a candidatura, o que nos deu a condição de estar na Câmara de Vereadores hoje. E usar desse espaço de mandato para fazer a diferença. E eu tenho dito, Sérgio, quanto mais jovens, quanto mais pessoas pensarem dessa forma e vir fazer parte da política, seja através de um mandato, seja através da participação, seja através de uma assessoria, é esse o caminho para que a gente possa melhorar a forma de fazer política. Né? Para que a gente possa tratar com muita seriedade o Legislativo Municipal. Então você me dizia que a sessão de hoje foi bem prestigiada e que você agora quer procurar manter um quórum de pessoas de forma adequada. Mas o que eu tenho também registrado, isso é público e notório, que muitas vezes o próprio vereador não comparece na sessão. O próprio quórum da sessão, muitas vezes, é esvaziado. Então a pessoa chega lá na Câmara para verificar o que é uma sessão, não conhece, não sabe a rotina do parlamento, chega lá e depara com algumas cadeiras vazias, outras ocupadas. E eu vou dar um exemplo clássico. Quando a sessão tem aquelas importantes sessões de homenagem, né? Seja para uma entidade, para uma pessoa, para uma instituição, que vai lá e de uma forma destacada privilegia por honrarias determinada instituição, quando aquela entidade lá comparece na sessão em sua homenagem, muitas vezes não passam de 5 vereadores. O homenageante, né, aquele que promove a homenagem, a mesa diretora e um ou outro líder, mas na sua grande parte acaba esvaziado. Isso tudo então contribui não para uma imagem positiva, certo, presidente? Dá para mudar isso? Eu concordo contigo. Sabes que essas sessões não são as chamadas sessões ordinárias, né? Não. Mais do que isso, Sérgio, a sessão, o momento da sessão, aquelas 2 horas da sessão, que é de suma importância, obviamente, mas ela é uma parte do trabalho do vereador. Né? Você já foi vereador por 3 mandatos, inclusive um vereador altamente participativo e popular. Você sabe, assim como eu, que o dia a dia do vereador ele já começa cedo lá no bairro, atendendo a comunidade. Depois são as comissões, né, que inclusive foram eleitas hoje. Essas têm uma prerrogativa, né, de analisar e de discutir a legalidade, o mérito dos projetos, seja ele do executivo, seja ele oriundo do próprio legislativo. As comissões ela tem uma vida orgânica, né, bastante ativa no dia a dia da Câmara de Vereadores. E a participação do vereador é de suma importância. E eu vou te confessar aqui de primeira mão, Sérgio, que para que isso, eu não vou dizer que a tentativa aqui é disciplinar alguém ou algo parecido, mas a gente já vem pensando na possibilidade de um painel eletrônico nominal, né, com o nome de cada um dos vereadores, e que a votação de cada um dos projetos possa estar exposto, né, com o nome do vereador ali naquele painel. Isso vai também, de certa forma, incentivar a presença, a participação, né? Porque vai estar ali para que a comunidade possa perceber, né, o vereador que está presente naquele momento ou não. Agora, quero te dizer o seguinte, Sérgio, eu tenho aí 2 anos, né, de mandato. Quantos vereadores compareceram em quantas sessões, Rodrigo? Isso está no portal da Câmara?
Eu não sei te responder, Sérgio. Eu de fato não sei te responder se quórum, existe né? esse quórum no portal da transparência. É uma boa ideia, é uma boa ideia. O quórum pode ser por X vereadores numericamente, mas seria legal se nós colocássemos na estatística de quantos vereadores, certo? E quais vereadores em todas as sessões, para que a gente tivesse lá um ranking. Poxa, o meu vereador, o Rodrigo Facchini, o meu vereador, João Carlos, enfim, todos os nomes que lá estejam, compareceram, olha, das 20 sessões ordinárias, ele esteve presente em 19, mas no processo da sessão. É uma sugestão. É uma sugestão, eu acho que é bacana, e na condição de presidente eu quero, desde já, colher a sugestão e levar a casa para que a gente possa discutir isso em conjunto. Agora, volto a repetir, não é somente a sessão. As comissões, ela tem uma dinâmica diária, né? Na segunda, terça e quarta e nas quartas-feiras, qualquer cidadão que lá queira participar das comissões, as comissões são abertas e, de fato, ali se discute, eu diria, mais profundamente cada um dos projetos. A Comissão de Legislação, por exemplo, ela discute a legalidade do projeto e ela se aprofunda. Nós temos lá técnicos, né? A diretoria jurídica da casa é altamente qualificada, que vai a fundo, que discute a legalidade de cada um dos projetos, e depois as comissões de mérito. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que a gente está recebendo vários SMS, agradeço as pessoas que estão nos enviando. Bacana. Mas tem um aqui que eu acho oportuno. O cidadão pode se manifestar estando em uma sessão da Câmara? Não. O regimento não prevê a manifestação do cidadão. Por isso que o vereador é eleito, né? Para representar a cada cidadão. Agora, o cidadão estando lá, é muito comum, ele pode chamar o vereador e ali é aberto o plenário, né? Para que esse possa, então, fazer a fala representando esse cidadão. Agora, Sérgio, eu tenho dito, assim, já no meu primeiro pronunciamento, quando eleito presidente da Câmara, eu falava que aquele modelo das sessões itinerantes me é muito simpático. Né? E repensando um pouco, eu penso que aquele modelo é bacana, mas as audiências públicas lá no bairro, ela vai dar essa condição para o cidadão. Então, a gente já vem conversando, hoje aconteceu a primeira sessão ordinária desse ano legislativo, mas a gente já pensa em estabelecer aí uma agenda de audiências públicas lá na comunidade, aonde o cidadão de fato vai poder participar, né? Porque quando a sessão ela acontece de forma ordinária, não existe essa condição de acordo com o regimento interno. Certo. Agora, a partir do momento que tenhamos uma audiência pública, aí sim o cidadão terá voz e poderá se pronunciar fazendo ali a sua fala. Mas lembrando que quanto mais a participação do cidadão ali na sessão, cobrando inclusive do seu vereador, daquele vereador que foi eleito para o representar, eu acho que esse é o grande caminhar, Sérgio. Porque daí fazer com que o cidadão possa participar, especialmente a juventude, essa rapaziada que está aí com muito gás, querendo fazer a diferença para a nossa cidade, venha participar da Câmara de Vereadores, venha participar das comissões, das sessões, fazendo valer. Eu tenho dito, Sérgio, o cidadão, ele deve estar ali ao ponto, inclusive, de influenciar a decisão do Poder Legislativo. Esse é o grande papel. Bom, nós estamos aqui conversando com o presidente da Câmara, vamos, na sequência, também ouvi-lo a respeito das comissões que tanto ele destacou, importantes da Câmara de Vereadores, de como é que elas ficaram distribuídas. Mas para que serve uma comissão, seu Silva? Não é apenas o voto do vereador? Não. Elas fazem análises específicas, mas isso, no próximo bloco, o presidente Rodrigo poderá explicar melhor. Continuo aqui conversando com o presidente da Câmara, Rodrigo Facchini. Rodrigo, hoje é um momento importante do Poder Legislativo com a escolha dos membros das comissões temáticas. Prefeito aguardando respostas, o mundo político também. Este é um segundo passo do processo legislativo. Primeiro foi a sua eleição e seus amigos de mesa. Agora, a última etapa, a composição das comissões. Surpresas, Rodrigo? Sérgio, a composição das comissões ela é regimental.
né? Então, o que diz o regimento? Cada partido, cada força partidária indica um membro. Ou seja, o PMDB indica um membro, o PSDB indica um membro, o PT um membro, o PPS um membro, e aí a minoria indica esse quinto membro. A minoria se reúne, né, e faz ali num processo democrático, uma votação, indica então o quinto membro para compor aquelas comissões de 5 membros. Já as comissões com 3 membros, né, que são as chamadas comissões menores, mas não de menor importância, são as comissões que fazem a análise do mérito, né? Saúde, segurança, economia e agricultura, qual a outra? Educação. Por isso que eu digo não menos importante, mas essa só com 3 membros. Então, esses partidos maiores indicam entre si 2 membros e a minoria tem uma vaga garantida. Então, isso é regimental. Claro que ali na minoria acontecem algumas surpresas Mas as comissões mais importantes são Legislação e Justiça, Finanças e agora também tem esta lei do urbanismo, né? A Comissão de Urbanismo. A Comissão Pode de se considerar Urbanismo, também saúde, importante, evidente. Ela trata, né, a cidade, ela trata tudo que se refere à mudança, à infraestrutura, a questão a lei de ordenamento territorial será discutida esse ano, né, e tem uma relevância bastante grande para a cidade de Joinville. Então, por isso, para o futuro de Joinville, exatamente, para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade, né, Sérgio? Então, por isso a importância da escolha dessas comissões. Aconteceu de forma tranquila, de forma democrática, de forma com um sentimento republicano, né? E hoje o meu sentimento misturava aí um misto de ansiedade, de orgulho, de emoção, né? Afinal de contas, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de presidir uma sessão, né? E eu acho que a coisa aconteceu de forma bacana, de forma tranquila, respeitando a vontade, a decisão de cada um dos vereadores, respeitando essa diferença, isso que é democrático e que é necessário, né, as diferenças partidárias e ideológicas. Na sua eleição, 2 posições. A sua chapa vencedora e a chapa que acabou não se apresentando dos seus opositores, liderado aí pelo vereador Maurício Peixe. Agora, na composição das comissões, aconteceram disputas. Eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, você entra, você sai. Na verdade, Sérgio, como é regimental, essa composição das comissões, né? Isso está estabelecido no regimento interno. Então não tem muito o que fazer, né? Não existe essa disputa direta. O que existe sim ali na frente, ou pode existir ali na frente, é a escolha do presidente e do secretário de cada uma das comissões. Então as comissões maiores, né? A legislação, a urbanismo e finanças, ela tem 5 membros. Esses 5 membros que já foram que formaram a composição através do regimento interno, entre Quais são eles... esses membros? Vamos lá, então eu trouxe aqui um rascunho, Sérgio. A comissão de... Saíram de lá há pouco, né? Saí há pouco de lá e trouxe manuscrito, escrito à mão, né? Então aqui quem escreveu deve ter sido a sua esposa Carla, ali pela letra bonita, eu acho que foi ela que escreveu. Nada, aqui foi o pessoal lá da Câmara de Vereadores. Câmara, né? Os assessores que ali estavam. Então a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ela tem como membro o João Carlos, representando o PMDB, o Maurício Peixe, representando o PSDB, o vereador Manuel Bento, representando o PT, o vereador Maicon César, que representa aqui um bloco que foi criado, né, o bloco PPS e Solidariedade, e a minoria está representada pelo vereador Jaime Evaristo. Agora, em uma observação, se nós observarmos o comportamento desses vereadores nos últimos 2 anos, 3 estão na oposição ao prefeito Udo e 2 apoiando o prefeito. Portanto, pela lógica, esta comissão poderá ser presidida por um opositor ao governo Udo. Ou eu estou errado? Sérgio, nós temos aqui o João Carlos, PMDB, né? O Maurício, que foi líder, não foi líder de governo, mas esteve sempre muito próximo do governo, né? Ajudou, foi muito solidário ao governo. O vereador Manuel Bento fez uma oposição pontual. O vereador Maico já com uma expressão um pouco que mais bateu maior em relação à oposição. O vereador Jaime Evaristo esteve sempre solidário
ao governo, né? Agora, fato é que desses 5 será escolhido um para presidir e um segundo para secretário, né? Para Aí vou continuar nesta avaliação. O ex-presidente João Carlos, que está aí como membro, ele já foi mais próximo do prefeito e agora está mais afastado do prefeito. Será que ele, em sendo presidente da comissão, ficará também um pouco mais distante? Ou será que Maurício Peixe poderá ocupar esta presidência com a vênia de outros 2 vereadores? Se tu pudesses fazer uma projeção, o que tu farias? Sérgio, eu ainda não cheguei a essa sabiência, né, de conseguir imaginar o que vai acontecer ali na frente. Te confesso que realmente não tenho aqui nenhum, né, pré-diagnóstico do que pode acontecer. Vou dar uma sugestão aí. Eu vou colocar na tábua de apostas, viu? João Carlos será presidente com uma conversa mais dura com o prefeito Udo. Não é o senhor que está falando. Só eu que estou supondo. Eu tenho a certeza que eu tenho, Sérgio, que independente de qualquer um desses 5 vereadores, essa comissão está bem representada. Né? E qualquer um dos que for escolhido de forma democrática, é bem verdade, bem representará a presidência dessa comissão. Vamos à próxima. Agora, o fato é o seguinte, Sérgio, temos que todos pensar em primeiro lugar na cidade de Joinville. Depois a gente pensa no nosso partido, no interesse partidário, mas em primeiro lugar na cidade de Joinville. Já a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras do município, né? Temos como representando o PMDB o João Carlos, o PSDB novamente, no PSDB o Fábio D'Alonso, já pelo PT o Manuel Bento, pelo Bloco o vereador Maicon e também pela minoria o vereador Jaime. Na verdade, dessas 2 comissões aqui só altera a participação do PSDB, né, que deixa já na legislação o vereador Maurício Peixe e na finanças o vereador Fábio D'Alonso. Os demais... O Maicon César está presente numa como na outra das 2 principais comissões. Assim também como o João Carlos. O João Carlos e o vereador Bento. E também o vereador Jaime. Jaime que também, portanto, 4 membros transitam em uma e também em outra. É fato, está aqui colocado. Né? Já a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciências e Tecnologia, o PMDB indica o vereador Cláudio Aragão, que inclusive é líder de governo nesse segundo biênio, né? O Bloco indica o vereador Odir Nunes e a minoria indica o vereador Sidney Sabel. Já na Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social, o PMDB indica o vereador Mauricinho Soares, o Bloco indica o vereador Odir Nunes e a minoria, então, indicou a vereadora Zilnete Nunes. Já na Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, o PMDB indica o vereador João Carlos, o PSDB indica o vereador Maurício Peixe, o PT indica o vereador Manuel Bento, o Bloco indica o vereador Maicon César e a minoria indica, então, o vereador Sidney. A Comissão de Participação Popular e Cidadania, também essa com 5 membros. O PMDB indica o vereador Cláudio Aragão, o PSDB o vereador Fábio D'Alonso, o PT o vereador Adilson Mariano, aqui o Bloco o vereador Dorval Prete e já a minoria indica o vereador Jaime Schroeder. Temos também, Sérgio, a Comissão de Economia, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo. O PMDB indica o vereador Mauricinho Soares, o Bloco indica o vereador Odir Nunes e a minoria indica o vereador Sidney. Já na Comissão de Proteção Civil e Antidrogas, o PMDB indica o vereador Roberto Bisoni, ou seja, que o PMDB indicou um vereador fora, né, da bancada. De alguém que seja do PSDB. Exatamente. E pode fazer isso? Pode fazer isso. Nada impede, o Estatuto Interno preconiza, né? Já o Bloco indica o vereador Dorval Prete e a minoria indica o vereador Jaime Evaristo. Essa foi a composição que foi votada em plenário, né? Ou seja... Mas eu queria fazer alguns destaques aí, presidente. Pois não. Evidente que o senhor não tem, o amigo não tem nenhuma participação direta. Foi uma escolha entre os seus pares. Mas 4 nomes se destacam.
pelo número de vezes e nas comissões que estão presentes. O vereador João Carlos, ex-presidente, o vereador Maurício Beicher, o vereador Maicon César e o vereador Bento. Portanto, aí o fiel da balança poderá e deverá ser o vereador João Carlos. Por quê? Maurício sempre foi aliado ao prefeito e continua, ao que consta, muito próximo dele. Os outros dois vereadores, tanto o Maicon César quanto o Bento, ficam muito mais à esquerda do prefeito, da oposição, do que da governabilidade em apoiar a atual gestão. E o vereador João Carlos, portanto, poderá ser, como eu digo, fiel da balança. Ele está afastado do prefeito, é do mesmo partido seu e do prefeito, mas nos bastidores tem se queixado muito da falta de conversas entre ele e o executivo. Será que dá para conciliar ainda esta situação? Eu me lembro da conversa que eu tive com o senador Luiz Henrique na semana passada. Ele disse que faria essa ponte entre a Câmara de Vereadores, na bancada do PMDB, com o prefeito Udo Deller. Veja bem, Sérgio, o regimento interno diz que, eleita a composição das comissões, temos até 5 dias úteis para fazer a primeira reunião da comissão, né? E essa sim vai eleger o presidente e o secretário. Agora está aí uma missão colocada ao vereador Cláudio Aragão, que é o líder de governo, né? Eu cumpri esse papel nos 2 primeiros anos do meu mandato, fui o líder de governo, fizemos muitas e várias as conversas com os 19 vereadores, no sentido de dar essa governabilidade, né, ao prefeito Udo, e assim deixá-lo tranquilo na sua decisão, nas interferências, nas intervenções necessárias. E assim aconteceu, né? Eu penso, Sérgio, que está tranquilo, né? Que hoje, primeiro, a forma que foi eleita a composição de cada uma das comissões. Agora cabe muito diálogo, muita conversa, muito espírito republicano e democrático, mas como aqui já falei, que acima de tudo possa imperar o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso zelo pela cidade de Joinville. Quantas reuniões aconteceu entre Rodrigo Facchini, presidente, e o prefeito Udo Deller, entre a sua eleição e até o dia de hoje? Nós tivemos algumas conversas, Sérgio. 2? Algumas conversas. 3? Né, tivemos, inclusive, Eu estou chutando aqui, eu não sei, mas eu imagino, não deve ser um número muito alto. Inclusive, claro que quando a minha responsabilidade era ser líder de governo, as conversas eram mais frequentes, né? Era 2, 3 por dia. Né? Hoje, o meu papel é outro. Hoje, na condição de presidente do Poder Legislativo, o meu papel é garantir a independência, garantir, né, a isonomia dos poderes. E assim fazendo... E esse foi o meu comportamento hoje na decisão das comissões. Né? Meu papel agora é ser juiz daquela, né, se assim posso fazer uma analogia, daquela partida ali. A Dilma, por exemplo, foi lá e mandou ministro para dentro do Congresso para tentar influenciar na eleição do A, do B ou do C. O prefeito teve um movimento como este? Houve uma conversa entre secretários municipais e vereadores para que as composições ficassem ordenadas da ordem tal, ordem tal? Tu viu esse movimento? Eu não percebi. Te confesso que não percebi essa movimentação do prefeito. Claro que existe e deve ser assim uma articulação, uma conversa, um trabalho do líder de governo no sentido de garantir que as comissões possam... O vereador Cláudio Aragão, que tem feito, cumprido com esse papel. Né? Eu hoje percebi o vereador Cláudio Aragão, o líder do governo, conversando com vários dos vereadores, né? E penso eu que com essa missão de garantir o melhor comportamento em relação às comissões sobre um olhar governista. Assim eu fiz. Assim, esse foi o meu papel, assim eu fiz quando eu era líder de governo, né? No momento da eleição das comissões, especialmente quando a comissão se reúne pela primeira vez para eleger o seu presidente, para eleger o seu secretário, aí cabe ao líder de governo fazer esse trabalho no sentido de garantir que o presidente possa ser alguém afinado com o governo, no sentido de garantir que o secretário possa ser alguém afinado com o governo. Esse é o papel do líder de governo. Muito bem, a gente volta daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, com o último bloco, para que a gente possa entender também um pouco melhor
os próximos passos da Câmara de Vereadores e também o prefeito talvez tenha na manga, né, na mesa que ele tem lá no seu gabinete, uma reforma no secretariado. Será? Daqui a pouquinho volta um instante só. Primeiro caso de dengue, anunciado hoje oficialmente na praia de Barra do Sul. Joinville já tem muitos registros de foco de dengue identificados e você tem um trabalho em cima disso, não é mesmo, vereador? Verdade, Sérgio. A gente vem tratando essa questão já desde o início do nosso mandato, né? Prevendo esse lamentável momento que pudesse vir a acontecer. A gente vem tratando isso com muita seriedade, com muita firmeza e sempre que eu posso, Sérgio, eu tenho utilizado, né, o espaço através da televisão, através da rádio, esse espaço que nos é concedido em função do mandato, para alertar o cidadão. Não tem outra forma, Sérgio. Ou nós, na condição de cidadão joinvilense, nós encaramos e assumimos para nós essa responsabilidade, no sentido de cuidar do nosso ambiente, de cuidar do nosso quintal, de cuidar lá do vasinho que está na nossa sala, e realmente não pode ter água parada. Esse é o segredo. Se cada cidadão da nossa cidade cuidar do seu território, no sentido de não deixar água parada, seja no vaso, seja num pneu, seja numa garrafa, seja na calha, que deve ser bem observada, porque muitas vezes a gente acaba não percebendo esse risco. Esse é o trabalho. Se o cidadão for, eu diria, tomar essa posição, essa decisão, né, de colaboração. Não é apenas o poder público, portanto, indo de casa em casa que vai adiantar. O poder público tem que fazer a sua parte, no sentido de orientar, no sentido de fiscalizar, no sentido de fazer lá o trabalho da vigilância com as armadilhas e tal, mas cabe ao cidadão. E não tem outra forma. Ou nós encaramos isso como uma responsabilidade de todos, ou nós teremos, lamentavelmente, números aí assustadores. A gente sabe que aqui a cidade vizinha de Itajaí já registrou casos da doença. Joinville hoje já registra só no mês de janeiro mais de 100 focos, né? Principalmente aqui nessa região do bairro Floresta, do bairro Itaú, né? Do bairro Jariva, já apresenta mais de 100 focos só nesse mês de janeiro. E não tem jeito, Sérgio. Ou o cidadão cumpre com o seu papel, né? Tem essa responsabilidade de cuidar, de fiscalizar, de orientar o vizinho se for necessário, ou a gente vai ter aí números assustadores. E é o que nós menos precisamos agora, né, Sérgio? Já pensou uma epidemia de dengue na cidade? Deus o livre. Né? Então... Só para lembrar, 39 casos foram diagnosticados em Santa Catarina, também Guaramirim já registrou a dengue, agora em Barra do Sul, mesmo as autoridades lá dizendo que a pessoa não contraiu a dengue dentro de Barra do Sul, ele veio de fora, mas foi identificado ali naquele município. Portanto, a dengue realmente é uma preocupação presente, não é algo de ficção. Sérgio, se me permite, eu quero te fazer um apelo aqui em público, que você possa diariamente, sempre na abertura, no momento do seu programa, fazer esse alerta. O seu programa tem uma audiência relevante para a cidade de Joinville e que você possa, estou te fazendo esse apelo, Sérgio, nesse momento. Inclusive, eu, na condição de presidente, já determinei o nosso portal da Câmara de Vereadores, tem lá um banner alertando para esse cuidado e que quem saiba, se todos assumirem, né, esse papel de alertar, de usar, educar, né? De educar, provavelmente a gente consiga reduzir esses números. Então fica aqui o meu apelo, o meu pedido a ti, Sérgio, né, que você possa cumprir com esse, eu diria, com esse serviço. Não há dúvida. Né, a toda a comunidade do bom jornalismo assim o determina, né? Várias perguntas estão sendo lhe feitas, muitas lhe saudando, cumprimentando, enfim. Obrigado, minha gratidão desde já. Mas tem algumas que são polêmicas. Vou ler. Vamos lá. Olá, boa noite, Sérgio. Pergunta para o vereador Rodrigo. Mais uma vez, eles estão gastando 1 milhão na catraca da Câmara. Por que não arrumam a rua do nosso bairro? Aqui, a nossa ponte hoje, hoje a política é uma vergonha. Obrigado, Adriano do Morro do Amaral. Você está gastando R$1 milhão na catraca da Câmara de Vereadores, Rodrigo? Veja bem, Sérgio, esse sistema não é simplesmente uma catraca, é um sistema de monitoramento, que vai observar aqueles que chegam
na Câmara de Vereadores. Eu tenho que fazer justiça. Primeiro, eu digo que esse sistema é algo para atender bem a comunidade. Mas não fui eu, não. Ele começou lá na gestão do então presidente Odir Nunes, foi licitar, o projeto começou lá, a preparação, a elaboração, a decisão começou lá no mandato do então presidente Odir Nunes, depois licitada na gestão do presidente João Carlos, e eu tenho hoje o privilégio, a alegria e a responsabilidade de na verdade, botar em funcionamento esse sistema. E eu tenho dito e defendo com muita tranquilidade, esse sistema ele vai também acolher aquele cidadão que chega lá na Câmara de Vereadores. Em momento nenhum será cerceada ou será impedida o acesso, a entrada de qualquer cidadão. Muito pelo contrário. Vai custar 1 milhão? O valor está estimado próximo de 1 milhão, próximo de 1 milhão. Mas não é só a catraca, existe todo um sistema, a exemplo do que tem na Assembleia Legislativa, Sérgio, a exemplo do que tem na Câmara de Vereadores, se eu não me engano, de Itajaí, de Curitiba, mas especialmente ali na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O cidadão, quando lá chega, ele é cadastrado, Inclusive tem um sistema que faz identificação visual, e reconhecimento visual, ele recebe um crachá e ele será imediatamente orientado a ter o acesso direto aonde lhe é conveniente. Muito bem. Então, esse investimento, ele serve também para garantir a segurança do vereador, do servidor, mas principalmente do cidadão que lá chega. Muito bem. E ele tem também a prerrogativa de bem receber aquele que lá chega na Câmara de Vereadores. Estamos indo para o final. Outras mensagens aqui também. Parabéns pela entrevista. Fábio D'Alonso, vereador que está nos acompanhando neste momento. Grande Fabinho, obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado também pela audiência. Vereador Fábio, será que falando em Fábio D'Alonso, eu fiz uma provocação no bloco anterior. Será que existe na mesa do prefeito Udo Deller uma reforma do secretariado para a semana que vem? Eu pergunto pelo seguinte: o vereador Fábio D'Alonso foi até então secretário de Habitação de Joinville, inclusive fazendo um bom trabalho. Exatamente. Sidney Sabel, igualmente, foi secretário ou prefeito, subprefeito em Pirabeiraba. Agora já foi para uma das comissões. E outros parlamentares atualmente têm secretários e até subprefeitos indicados, mas que não estão andando com o prefeito para e passo, não estão, agora estão um pouco afastados, não estão tomando um cafezinho todos os dias. Será que o prefeito poderá reconvocar Fábio D'Alonso e Sidney Sabel e poderá desconvidar alguns secretários ou subprefeitos de vereadores que acabaram não andando conforme o prefeito entendeu? Sérgio, naquele período que eu estive como líder de governo, eu te confesso que eu percebia no prefeito Udo Deller esse interesse em trazer esses dois vereadores para as suas secretarias, até pelo bom trabalho que o fizeram. O Fábio D'Alonso lá na habitação e o vereador Sidney lá na subprefeitura de Pirabeiraba. Confesso que hoje eu desconheço tanto a vontade do prefeito quanto a decisão dos dois vereadores no sentido de atender, quem sabe, um chamado. Agora, eu também sou testemunha, Sérgio, do esforço diário do prefeito no sentido de fazer com que a nossa Joinville possa melhorar no que se refere ao atendimento ao serviço público. Eu sou testemunha, eu vivi isso na condição de líder de governo, eu inclusive penso que contribuí para que esse governo possa ter sucesso. E o sucesso do governo Udo significa o sucesso do cidadão joinvilense, significa a melhoria no atendimento à saúde, no atendimento à educação. Na questão da infraestrutura, a gente ainda está devendo, falta muita pavimentação nessa cidade. E estou te falando isso, Sérgio, para te dizer que na condição de presidente, na condição de vereador e também na condição de cidadão, a gente vai trabalhar e trabalhar muito
para que Joinville possa ter orgulho, né? Ter orgulho da administração, ter orgulho do político, ter orgulho de viver a nossa Joinville. Muito bem, também estamos agora completando a entrevista dizendo que o secretário Jalmei Duarte, do Desenvolvimento Econômico, está nos acompanhando, também lhe manda... Bacana, obrigado, Jalmei. Também aqui o presidente. E outros tantos, eu também quero agradecer as pessoas do Ademar Garcia, do Ulisses Guimarães, de Araquari e de tantos outros locais que estão nos mandando mensagem, mas infelizmente o tempo se esgotou e eu não tenho como fazer a pergunta de todos para o presidente. Muito obrigado, presidente Rodrigo Facchini, boa sorte e a gente vai aguardar aí as posições de quem vai ser o presidente, de quem é que vai sair da prefeitura, como vai entrar como secretário, se vereadores poderão voltar ao poder e ao paço municipal ou se outros retomam a Câmara Municipal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Sérgio. Eu quero aproveitar, né, para me colocar à disposição de cada um. E eu tenho dito assim, Sérgio, se em algum momento achar que eu possa ser útil, me procure, conte comigo e quero aqui desde já deixar o convite para que cada um possa participar ainda mais do Poder Legislativo, participar das sessões, participar das comissões, fazendo assim que a Câmara de Vereadores possa estar aberta para o cidadão joinvilense. Obrigado, uma boa noite. Muito obrigado também a vocês que nos acompanharam até o presente momento. Obrigado pelas mensagens que nos foram enviadas. Volto a dizer, o tempo nos restringe. Eu procuro não aqui filtrar, até porque algumas perguntas foram mais polêmicas, mas eu sempre busco sintetizar a vontade ou as dúvidas do maior número de pessoas que estão nos acompanhando. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Tintão, as melhores tintas você encontra na Tintão, também ali a nossa imobiliária Zibel, também quero agradecer a construtora Volpe, que beleza de construtora é a Volpe, Drogaria Catarinense, se você vai sair no sol, pode ser criança pequenininha, recém-nascida ou a pessoa mais velha, tem que usar um protetor solar, só que eles mudam. Conforme a pele, conforme a idade, conforme a exposição, o tempo. E na drogaria você tem essa variedade enorme para poder aí estar sempre protegido lá de cima do sol, o rei de todos os céus, não de Brasília. Eu volto amanhã com mais um TVBE, se Deus quiser. Fiquem com Deus.